Shalom, boa tarde. Hoje é dia 16 de agosto do ano de 2022. Nós estamos no dia 19 do mês Ave do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. A nossa paraxá da semana, estamos em Ekve, que é a 46ª paraxá, e ela é a terceira paraxá do livro Devarim, Deuteronômio, o quinto livro da Torá, na qual estamos entrando na reta final para concluirmos o ciclo dos estudos de Torá do ano 5782, Baruch Hashem por isso, E também hoje nós estamos na chamada terça-feira, é o terceiro dia da semana e é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estaremos hoje falando sobre a terceira leitura da nossa paraxá semanal. Estamos no capítulo 9 de Devarim, ok? E hoje nós temos aí diante de nós a questão em que Moshe ele conclui sobre a questão de não se julgar virtuoso, ou seja, eu não dependo de Deus para fazer isto ou aquilo. Então ele conclui o ensinamento, o pensamento, o aprendizado sobre não se julguem virtuosos, e aí então ele entra na atmosfera sobre a questão, relembrando a respeito do bezerro de ouro, aquele pecado sobre o bezerro de ouro. Então nós estaremos falando sobre isso dentro da nossa aliá da semana, a terceira aliá. Mas antes de nós irmos para a palavra final do Rebbe, na tarde de hoje nós queremos deixar convosco algumas coisas pertinentes sobre agradecer a Deus pelo sustento, aproveitando dentro do próprio aspecto aqui que nós vimos nas duas aliot anteriores, nas duas leituras anteriores, sobre a questão de reconhecer que foi Deus que conduziu pelo deserto, deu sustento, deu pão, deu água, deu a comida e conduziu até ali a terra prometida. Então nós vamos falar um pouco hoje, antes da palavra final do Rebbe, sobre a questão das bênçãos dos alimentos. Então nós queremos deixar essa mensagem convosco no dia de hoje também, ok? Então é isso daí. A primeira palavra de hoje que nós temos aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, o justo máximo da nossa geração, ele nos fala hoje sobre a questão de escuridão com esperança. Ou seja, existe esperança para a escuridão. Em outro aspecto, existe também uma escuridão que ela existe em si mesma, e ela é fria, ela é imóvel, por assim dizer, no sentido de se abalar, se quebrantar diante de novas boas possibilidades, de sair da escuridão. Então nós vamos ver essa questão aí. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão da escuridão com esperança. Então ele nos diz assim: existem joias escuras neste mundo que podem ser recuperadas, purificadas e levadas como dádiva preciosa para o bem. E existe a escuridão em si mesma, que é a ausência essencial de luz, que só precisa esperar o seu momento, o seu tempo, e assim expirar. Puf, puf, tchau. Como podemos diferenciar as joias escuras da escuridão que existe em si mesma? Então, o Rebbe diz assim: se a escuridão reagir, há esperança.
Isso significa que há algo nela pelo qual vale a pena lutar. Primeiramente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nos falando em outra palavra de sabedoria, de ensinamento, ele diz assim, a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Aí quando ele fala nesse aspecto, a princípio os pensamentos se multiplicam e vão muitas vezes em direções diferentes. Mas aí então ele vem com a explicação, com o ensinamento em si, e nos traz essa realidade aí. A luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Ou seja, em cada um de nós, nós temos luz e escuridão. Nós temos a alma divina e a alma animal. Nós temos o Yetzer Tov e Yetzer Hará, a má inclinação. Ou seja, primeiramente o Rebbe nos orienta que, de fato, nós precisamos pegar essa luz que está em nós, a nossa alma divina, a boa inclinação, né, o Yetzer Tov, e fazer com que a escuridão que está em nós, a má inclinação, Yetzer Hará, a alma animal, que ela venha brilhar. E quando nós entramos nesse processo de fazer a escuridão que está em nós brilhar, nós sentimos uma batalha caprichada dentro de nós. Nós realmente sabemos o que é bom, justo, correto aos olhos de Deus. Nós conhecemos uma boa parte da sua Torá, dos mandamentos, das 7 leis universais, as suas ramificações. E quando nós entramos nesse campo de fazer a escuridão que está em nós brilhar, ou seja, a nossa alma animal, trazê-la para a luz da alma divina, trazer a má inclinação para a boa inclinação, nós percebemos essa luta em nós, no nosso interior. Nós sentimos os nossos conflitos interiores. Nós sabemos aquilo que é bom, procuramos, nos esforçamos para o fazer. Encontramos barreiras, oponentes, adversidades. E aí, muitas vezes, nós nos expressamos, puxa vida, eu só quero fazer o bem, não quero fazer mais nada. E como é complicado para fazer o bem. De acordo com a palavra de hoje, escuridão com esperança, nos mostra esta realidade. Se a escuridão, a má inclinação, a alma animal, ela está arrepiando o pelo, por assim dizer, né? E entra em conflito, em luta, por assim dizer, em guerra contra a alma divina, a boa inclinação, Yetzer Tov. Então significa que essa escuridão que está em nós, a esperança dela ser conquistada e fazer andar como irmã gêmea, a alma animal com a alma divina. Não mais agora a alma animal fazendo o que bem entende em oposição à alma divina. Muito pelo contrário, a má inclinação, ela se dobra, se rende à insistência, persistência, perseverança da alma divina, de trazê-la para a luz. E então ela se rende. Ela, a princípio, briga, esperneia, mas a persistência da alma divina, da luz que está em nós, em trazer a escuridão que está em nós para fazê-la brilhar,
transformar a escuridão em luz, a princípio é aquela batalha, mas na continuidade, na perseverança, então a alma animal, ela se rende, se une à alma divina e ela passa a brilhar. Agora, a alma divina soma a ela as características, as qualidades, os atributos da alma, da ex-alma animal, que está agora na luz com a alma divina. E então a alma divina, ela se torna mais forte, mais poderosa, mais destemida, ousada, corajosa, para fazer anunciar a unidade e a unicidade de Deus. Para estar juntas, batalhando para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Mas quando a escuridão que existe em si mesma e ela não reage, ou seja, ela não dá nenhuma importância, ela ignora, ela é fria, indiferente à luz, à alma divina. E aí se trava uma batalha terrível, e é uma batalha de vida e morte. Se a alma divina desistir, você sucumbe. Por isso, a essência da escuridão, ela é uma escuridão em si mesma, porque Deus disse: eu criei a luz e eu criei a escuridão. Cada um tem as suas tarefas. Por isso, no mundo em si, a escuridão está por aí afora vai. E as pessoas, muitas delas, sucumbiram à escuridão, foram dominadas por elas. E quando nós levamos a luz da presença divina, levamos a santidade da unicidade, da unidade de Deus, o único Criador, o único Salvador, se essa escuridão reagir, começar a brigar e espernear, é porque há uma esperança para ela, há uma esperança para aquela pessoa. É sinal que a luz, a verdade, ela está incomodando a escuridão. Então aquela pessoa, ela realmente esperneia. Então, você está no caminho certo. Você pode realmente lutar por esta vida, lutar por esta alma do seu semelhante, do seu próximo, porque esta luta, ela vale a pena. Você gastar seu tempo, suas energias, realmente você estar em preces diárias em favor daquela pessoa, para que a escuridão venha brilhar e somar com a alma divina daquela pessoa, para que haja ali, de fato, uma vida realmente resplandecente, como Deus quer, para somar contigo, para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Mas quando essa escuridão, ela simplesmente, ela está anestesiada, indiferente, ignora, então ela está apenas aguardando realmente o seu tempo, o seu momento para expirar, puf, deixar de existir de fato. Então, por isso, quando você fala de fato da unidade e da unicidade de Hashem, quando você anuncia às pessoas que você mudou realmente a sua posição na sua jornada de fé, e as pessoas começam a arrepiar o pelo, aproveite. Não se deixe dominar
observação negativa. Mas aproveite o momento, porque aquela pessoa está com a sua guarda aberta. E é o momento de você falar para ela do único Deus, do único Criador e do único Salvador. Então, não perca tempo. Não se envolva com a obscuridade ou com as questões negativas. Muito pelo contrário. Tire o positivo do negativo. Tire a luz daqueles momentos de escuridão. Aproveite os conflitos, porque além de fazer você mais forte, você poderá ser um grande instrumento de Deus para fazer aquela escuridão brilhar e ela somar com você na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem, vamos em frente, sem sombra de dúvidas, né? Baruch Hashem, né? Estamos aí com a Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, a Maria Isabel Gouveia, lá de Lucélia, interior de São Paulo, a Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né, que está por aí, a Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, a Edina Silva, também de Bauru, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, quem mais está por aí? Baruch Hashem, a Vânia Ivonete, de Recife, Pernambuco. A gente vai mexendo aqui, meu Deus, né? Dá um nó aqui. Ok? Então, amados, é isso daí. Vamos nessa luta para fazer a escuridão brilhar, a começar em cada um de nós, né? Aproveitando realmente essa primeira experiência de luz e trevas, trabalhando, guerreando, lutando em nós, para nós adquirirmos realmente a experiência, para podermos ir em frente, para ajudar as demais pessoas, ok? Capítulo 9, verso 4 ao 29, né? Nós temos aí a nossa terceira leitura, a nossa terceira aliá, ok? Vinícius Costa, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vinícius, por aí. Abração, Vinícius. Então, né, amados, aqui do verso 4 ao verso 6, o Moshe, ele conclui sobre a questão da... não se julguem virtuosos, né? Quando Deus, seu Deus, as expulsar, aquelas nações, aquelas 7 nações... não diga em seu coração, Deus me trouxe para tomar posse desta terra por causa da minha retidão. E Deus também expulsou estas nações diante de você por causa da perversidade delas. Não foi por causa de sua retidão ou da integridade do seu coração que você tomará posse da terra delas, mas sim é por causa da perversidade destas nações, apenas que Deus, seu Deus, as expulsa diante de você. E também para manter a palavra do pacto que Deus jurou aos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob. Você deve entender que Deus, seu Deus, não está dando a você esta terra boa como uma possessão por causa de sua retidão, pois você é um povo de dura cerviz, né? Então, nessa conclusão, não se julgue, né, virtuoso, né? Foi pela minha força, foi pela minha integridade, foi pela minha retidão, foi porque eu sou bam mesmo, eu sou bom mesmo, e eu conquistei tudo isso. Então, Moshe está dizendo, vocês não digam absolutamente nada com referência a isso. Que você realmente reconheça que seu Deus, é Ele que está dando esta terra a vocês, primeiramente, para prevalecer, né, ou para honrar o juramento que fez aos patriarcas. E segunda questão
é porque essas 7 nações não merecem essa terra. Então, a terra que mana leite e mel, as nações, as 7 nações que estavam vivendo ali, as nações canaanitas, elas eram muito perversas, muito idólatras, bem como também eles, como diz, eles ofertavam os seus bebês primogênitos, né, para Moloque, para divindades. Então era um absurdo em cima de outro, era uma perversidade em cima da outra. Então aquelas 7 nações não mereciam esta terra, uma terra que mana leite e mel. Dentro desse aspecto aqui, nos dias de Mashiach, hoje nós já contemplamos, desde 14 de maio de 1948, nós estamos vendo aí Israel, a terra que mana leite e mel. Não ainda como foi nos primeiros anos da posse da terra prometida, e nem como será nos dias de Mashiach. Mas na atualidade nós podemos visualizar, né, é um pequeno vislumbre de uma grande realidade que acontecerá nos dias de Mashiach, quando todas as coisas serão devidamente curadas e saradas dentro dos 4 reinos, ok? Mas nós estamos contemplando aí, Israel, por exemplo, tem feito o deserto do Negev florescer. No deserto do Negev produz muitas frutas, flores, e exportam para vários países, né, os frutos, as flores do deserto do Negev, certo? Então, nós vemos aí um pequeno vislumbre do que foi e do que será. Então, nos dias de Mashiach, quando realmente todo o povo judeu retorna para Eretz Israel, e com o reinado de Mashiach, os 4 reinos sendo restaurados não somente em Israel, mas nos 4 ventos do nosso planeta, em todas as nações, e a terra de Israel, ela será realmente, de todas as nações, ela será aquela que vai realmente sobressair, né, diante realmente do emana leite e mel, ou seja, todos os produtos serão excelentes, né, no seu nível de qualidade e bem como de alimentação, né? Então, nesse sentido, Moshe estava dizendo, vocês não esqueçam, você é um povo de dura serviço. Aí, imediatamente, Moshe entra sobre a questão do pecado do bezerro de ouro, justamente para que o povo possa parar, pensar e refletir que realmente é um povo de dura serviço, para que realmente reconheça que depende de Deus para tudo, e não pelo seu vigor, pelas suas posses ou qualquer coisa semelhante. Então era isso que Moshe estava mostrando, ensinando para esta nova geração, e bem como para eles aplicarem esta realidade. E aí então, na sequência, ele já entra com o pecado do bezerro de ouro, para mostrar realmente, como que você, povo, né, povo judeu, é realmente de dura serviço. Vocês, né, a partir do versículo 7 do capítulo 9, lembre-se, não se esqueça. Então, quando Moshe está dizendo lembre-se, ele está dizendo ao mesmo tempo, não se esqueça. Como você irritou Deus. Veja bem aqui, dentro da Torá escrita, Moshe ele usa o singular para se referir às 12 tribos, ao povo judeu. Ele fala no singular, ou seja, este é o momento em que tudo está conectado ao povo. Então, o que está ligado naquele mais velho, ele vai repercutir sobre todo o povo até
o bebê no ventre de sua mãe. É a coletividade, o povo. Por isso diz, veja como você irritou Deus. Seu Deus no deserto, desde o dia em que você saiu da terra do Egito, até chegarem a este lugar. Vocês se rebelaram contra Deus em Horeb, vocês enervaram Deus, e Deus se enfureceu com vocês. Então, quando ele fala no singular, ele está dizendo que o povo como em si fez isto. Quando ele vem e traz na forma plural, vocês, ele está dizendo para que cada um reflita sobre a sua própria ação dentro do pecado do bezerro de ouro. Então há uma coletividade, que é o todo, por isso fala no singular, você, o povo. E quando fala na forma plural, vocês, então está dizendo para que cada indivíduo reflita sobre a sua ação no pecado do bezerro de ouro que irritou a Deus. Aí então Moshe, ele traz uma visão coletiva de uma autorreflexão como povo. Como povo, como nós erramos como povo. Ou seja, todos nós, mesmo quem não participou, e também está dentro desta atmosfera. Por quê? Porque vai refletir em todo o povo. E quando fala na questão vocês, está chamando a atenção no individual. Cada um tem a sua gravidade para mais ou para menos, ou nenhuma gravidade. Que nós sabemos que a tribo de Levi, ela não participou em absoluto sobre isso. Josué e Caleb não participaram disso daí. Então é para a gente poder se situar realmente aquilo que repercute sobre o povo, então todos padecem. E no indivíduo, né, no individual, é para cada um fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, e realmente ver qual foi o grau da minha culpa nesta história, para que eu possa fazer techuvá e retornar a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Corrigir o meu andar, o meu proceder, o meu pensar, o meu falar. É nesse aspecto aí, ok? Então, verso 9 do capítulo 9 de Deuteronômio, quando eu subi na montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas do testemunho que Deus fez com vocês, eu demorei na montanha 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão nem bebi água. Deus me deu 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, né? Deus disse a vocês na montanha, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Então aqui Moshe, ele está mostrando realmente a outorga da Torá, ele está mostrando realmente que o povo foi beneficiado com a outorga da Torá. Para poder mostrar a esta nova geração o momento glorioso, majestoso, sublime, espiritualmente falando, que eles vivenciaram no momento da outorga da Torá. Mas aí na sequência ele fala, já dentro de 40 dias subsequente, vocês fizeram o bezerro de ouro. Vocês esqueceram de Deus rapidamente. Vocês abandonaram a Deus rapidamente. Entendeu? Então, era esse puxão de orelha, no bom sentido, que o pai está fazendo para com os filhos. Era isso que Moshe estava fazendo, para que o erro não se repetisse, né? Então, essa era o objetivo aí. Então, quando Moshe ele desce da montanha e vê realmente o pecado do bezerro de ouro, então o verso
13, Deus então me falou dizendo: eu observei este povo e veja, ele é um povo de dura cerviz, que não gosta de ser repreendido. Deixe-me e eu os destruirei. Eu oblitarei seu nome de sobre os céus e farei de você uma nação mais forte e numerosa do que eles. E então eu virei e desci da montanha. A montanha estava queimando em fogo e as duas tábuas do testemunho estavam sobre minhas duas mãos, uma tábua em cada mão, uma na direita e outra à esquerda. Então eu vi, veja, vocês pecaram contra Deus, seu Deus. Vocês fizeram para si um bezerro fundido. Vocês rapidamente abandonaram o caminho de Deus que ordenou a vocês. Então eu agarrei as duas tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. E eu me joguei perante Deus por causa de todos os pecados que vocês cometeram, fazendo mal aos olhos de Deus para enervá-lo. Por 40 dias e 40 noites na montanha como antes, eu não comi pão nem bebi água, pois eu tive medo da ira e fúria com que Deus demonstrou o seu descontentamento com vocês, querendo destruí-los. Mas Deus me ouviu também naquela ocasião, né? Também aí tem, né, Deus estava zangado com Arão, né? Moshe também intercede em favor de Arão, né? Deus iria eliminar os 4 filhos de Arão, né, para ele não ter descendência, né? Mas aí Moshe, ele realmente intercede em favor de Arão, clama em favor de Arão, e então os 2 filhos mais novos, né, de Arão são preservados, né? E Nadav e Avihu, eles morrem naquele momento da inauguração, né, do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? E então os 2 filhos mais novos de Arão são preservados e a continuidade da família de Arão dentro do sacerdócio, os Kohen Gadol e os Kadoshim, né? Os Kohen, né? Os Kohanim, melhor dizendo, né? Os Kohanim, os sacerdotes, né? Então, dentro do aspecto aqui de Moshe, falando sobre as tábuas, estavam sobre as 2 mãos, né? Uma tábua em cada uma delas. Segundo o Midrash, os sábios do Midrash dizem que cada tábua, né, ela tinha uma largura de 6 tefahim. Um tefah, ele equivale a 8 centímetros. Então, 6 vezes 8 dá 48. Então, na realidade, cada tábua, ela tinha 48 centímetros de largura. Você imaginou 48 centímetros de largura? E as tábuas, elas foram feitas de pedra preciosa, né? Me deu branco agora o nome da pedra, meu Deus do céu. Né? Então, nesse sentido aí, as pedras, né? Safira. A Edna me lembrou aqui, gente, Safira, né? Baruch Hashem. A Edna sempre eficiente. Então, a Safira. Então, vejam bem, cada tábua tinha 48 centímetros de largura. Era de Safira. Imaginem o peso de cada tábua. Moshe não tinha condições físicas de trazer uma tábua, mas ele trouxe 2 sobre, ou seja, a sua mão e a tábua sobre a sua mão, uma à direita e outro à esquerda. Também dentro do Midrash, os nossos sábios falam que as letras hebraicas com as quais foram escritas, né, os 10 ditos, Aseret Hadibrot, a santidade que
tem nas letras hebraicas, né? A santidade fez com que as tábuas elas flutuassem. Moshe apenas conduzia, entendeu? Então, Moshe apenas ele conduzia as tábuas, ele não sentia peso algum, né? Então as tábuas flutuavam, né? E quando chegou aquele momento, né, de contemplar, né, o bezerro de ouro, então a santidade das letras, elas se ausentaram das tábuas. E aí então foi preciso Moshe agarrar as tábuas. E para que o povo não tivesse conhecimento realmente dos 10 ditos, Moshe então ele pega as tábuas e lança ao chão, quebrando-as. As tábuas eram de fato o contrato, a ketubá, o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu. Então os 10 ditos, né, que é a síntese realmente dos mandamentos dos 5 primeiros livros, é a ketubá, é o contrato de casamento, onde estão as 613 leis, mandamentos, especificamente para o povo judeu, e dentro dela estão as 7 leis de Noar para as nações. Então o povo judeu não pôde realmente ali, vamos dizer, tomar posse do contrato de casamento, senão eles seriam julgados por esse contrato. E aí então o povo, a sentença dele seria a morte mesmo, né? Então Moshe, ele assume toda a responsabilidade. Ele agarra as tábuas como uma possessão dele. E ele não dá realmente trégua para que o povo possa tomar posse das 2 tábuas. E ele quebra as 2 tábuas. Então, ao quebrar as tábuas, realmente é como se rasgasse, né, o contrato de casamento, não concluindo em si o casamento, para que o povo judeu não fosse julgado segundo o contrato de casamento. E aí a morte seria certa. Então, nesse sentido, os nossos sábios falam que Moshe, ele assumiu literalmente toda a culpa, toda a responsabilidade de quebrar as 2 tábuas. Tanto é que mais para frente nós vemos aí que Deus fala para Moshe: você quebrou as tábuas, né? Então, justamente dentro desse aspecto aí, né, que ele quebrou as tábuas. E mesmo aqui, quando ele está relatando a nova geração, nós vemos aqui o versículo 17 do capítulo 9. Eu agarrei as 2 tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos, diante dos olhos do povo, né? Então, nós aqui vemos mais uma vez realmente Moshe, ele assumindo toda a responsabilidade. O amor de Moshe pelo povo era tão imenso que ele assumiu a culpa, sem ter culpa, porque ele não estava nem lá, ele estava no monte. Ele não poderia ser acusado, por exemplo, que ele não tentou impedir a construção do bezerro de ouro. Ninguém poderia acusá-lo de qualquer coisa, porque ele não estava presente. Ele estava no monte conversando com Deus. E justamente esta integração de Moshe e o povo era tão intensa que Moshe era o povo era Moshe. E quando Deus fala para Moshe, né, sem sombra de dúvidas, né, sai daqui rapidamente, né, porque o povo abandonou já os mandamentos e estão pecando. Então, naquele momento,
Moshe estava diante de Deus, diante de toda a santidade divina. E como Moshe era o povo e o povo era Moshe, Moshe não poderia permanecer mais nenhum segundo na presença de Deus por causa do pecado do povo. Então Deus falou para ele: sai rapidamente daqui, vai ter com o povo. Para que ele, Moshe, não viesse também a morrer diante da santidade divina por causa do pecado do povo. Então nós vemos aí realmente a grandeza de Deus, a grandeza de Moshe e posteriormente a própria grandeza do povo, né? Então isso é muito importante nós termos aí o foco dentro desse aspecto aí, ok? Moshe diz: Deus me ouviu também naquela ocasião, né? Que ele estava contando sobre a questão do pecado do bezerro de ouro, né? Então ele novamente fala para o povo, né? Ali a nova geração, que ele colocou, né? Diante da grandeza de Deus, né? Para não destruir o povo, Moshe falou para Deus, e Moshe falou para Deus: esse povo é a tua herança, não o destrua. Então Moshe, ele novamente, ele coloca, como diz os nossos sábios, ele coloca a sua vida em risco em favor do povo. Deus queria fazer dele um novo povo. Ele falou: não. Olha só como dois amigos se conversam. Olha só a atitude de Moshe, falando face a face com Deus, e Deus falando para ele: ó, vou fazer de você um novo povo. Ele diz: não, eu não quero. E nós vimos lá atrás, né? Quando Deus fala isso, Moshe fala para Deus: ó, se for fazer isso daí, pode tirar o meu nome do teu livro. Entendeu? Então, Moshe, ele realmente mostra também uma característica singular de líder, de liderança, né? Então, por isso que estar em liderança, ela realmente exige um alto sacrifício da liderança, né? Então, a liderança, ela não tem mais que ficar olhando para o seu umbigo e nem para a ponta do seu nariz, né? No sentido de arrogância. Tem que ser humilde e também tem que ir para o alto sacrifício, porque existe uma parcela de povo que está sob a sua responsabilidade e você precisa dar conta dessa história aí, ok? O Isaías Moreno, Baruch Hashem, Isaías Moreno, aqui de Bauru, a nossa cidade, a nossa sede regional, Bauru, região. Baruch Hashem, pela presença aí, Isaías Moreno, né? Temos aí a Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro, que também está presente aí já, praticamente desde o início, né? Baruch Hashem por isso. A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, também chegou por aí. O Juari, lá de Belém do Pará, né? Tem mais alguém aí? Dá um shalom aí para a gente poder, como diz, né, distinguir quem está por aí. Ao Geraldo Amanso, né, lá de Bonito, Bahia, né? É Bahia, né, Geraldo? Né? Baruch Hashem aí, ok? Então, depois, né, amados, nós vimos aí a conclusão da nossa aliá, onde Moshe fala, né? Não reaja, ele falando, né, para o povo, que ele rezou pelo povo, ele rogou junto a Deus, realmente a questão de não reagir à teimosia do povo, mas que realmente ele pudesse ter misericórdia do povo e o povo não fosse assim dizimado, né? Então, por isso, temos aí, né, Deus tratando com o povo até este momento aí, para que realmente a nova geração possa entrar
na terra prometida com as bênçãos divinas para a posse da terra, ok? Então tá. Sobre o pecado do bezerro de ouro, nós temos ainda aí alguns aprendizados nesse sentido, em que os nossos sábios falam que o discurso de Moshe após a outorga da Torá, ele permanece, né, no Monte Sinai, ou no Monte Horeb, ou Horeb, né, por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. E finalmente, né, ele fala que Deus concedeu as duas maravilhosas Luchot, que são as duas tábuas, e feitas de safira. Elas continham os 10 mandamentos, estavam escritas com 620 letras, correspondentes a 613 mandamentos específicos do povo judeu, e as 7 leis para as nações, né? Existe ainda mais lições e aprendizados muito mais ainda profundo, muito mais elevado, mas aquele detalhe, cada coisa ao seu tempo, dentro do seu compasso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakoni Abdivarou. Então a Edna, né, que me fez lembrar aí da pedra de safira, né? E o Geraldo está dizendo aí, bonito, é de Pernambuco, né? Então a dona Edna, de novo, né? Ela está fazendo isso daqui, ó. Ó, não é combinado, viu? Eu não combino nada com ela nesse sentido, não. Ela deixa começar a live, aí ela começa a fazer o café, aí eu começo a sentir o cheiro do café daqui, aí eu falo, pronto, lá vai aprontar de novo. Então, ó, sente o cheirinho aí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakoni Abdivarou. Tá bom? E nós vamos falar um pouco aí sobre os alimentos, né? Agradecer e abençoar os alimentos aí. A Edilane Minorella aqui de Bauru, para deixar a gente com vontade, né? Edilane, é verdade mesmo, é verdade. Precisamos marcar uma reunião presencial em Bauru, né? E a Edna levar os ingredientes do café e fazer um café lá. Né? Vamos marcar uma reunião informal, né? Com muita comida, muita bebida e muito café da Edna. O Geraldo Alman está falando, castigando a gente, né? É isso daí mesmo, né? A Malu falando lá, ei, delícia. É isso daí, né? Baruch Hashem. Vamos continuar aqui. E então, nesse sentido, né, amados, as Luchot, as tábuas feitas de safira e que continham os mandamentos, né, foi a outorga da Torá. E logo 40 dias depois da outorga da Torá, o povo faz o bezerro de ouro e já viola realmente o mandamento, não farás para ti imagem alguma, né? Então Deus deu-me também notícias chocantes, dizendo, desça rapidamente, o povo que você trouxe do Egito, cometeu um crime, um pecado terrível, enquanto esteve fora, fizeram a imagem de um bezerro de ouro, né? Então, quando ouvi essas palavras, disse, sei que tu amas teus filhos. Na verdade, não deseja destruí-los. Então, quando Deus dá a notícia para Moshe, Moshe imediatamente já fala, eu sei que tu amas teus filhos. Eu sei que, na verdade, não deseja destruí-los. Porque Deus poderia destruir o povo por causa do bezerro de ouro. E Deus estaria agindo de forma legítima. Entendeu? Então, vejam o nível da sabedoria e da espiritualidade de Moshe. Ok? Então,
Aí então, depois disso, Moshe ele sobe ao monte, intercede, pede perdão, etc. e tal. E aí então Deus ordena Moshe fazer agora, ele talhar as duas novas tábuas. E aí então ele diz, né, onde eu vou conseguir, né, a safira para poder fazer as luchot, as duas tábuas. E então Deus mostrou para Moshe que debaixo da tenda dele tinha uma mina de safira. E ali então ele talhou as duas pedras e levou de volta ao monte, e foi onde que Deus escreveu. Agora, segundo as tábuas, né, Moshe faz a confecção delas e Deus escreve, sem sombra de dúvidas, os 10 ditos, né? É isso daí. A Edilane, né, para deixar a gente com vontade. Sim, e como gostamos da reunião, né? Com muita comida, muita bebida, muito café, né? Quem não gosta de festa? Opa, maravilha, vamos lá. Vamos marcar uma reunião aí, ok? Quem estiver fora de Bauru, fora do estado, né? A gente anuncia a data. Aí quem vier aí, comunica aí, para a gente poder, como diziam os antigos, né? Colocar mais água no feijão, né? Então aí, arroz, feijão e farinha, né? E uma carne de panela com aquele molho, meu Deus do céu. Mais farinha, que nem fala, né? O arroz e feijão e a carne de panela está bom, está gostosa? Está gostosa. E com farinha, melhor ainda. Parece que a farinha é mais gostosa do que a comida e a carne, né? Mas é daquele tchan na comida, não resta dúvida. Então assim Moshe, né, ele talha as duas tábuas e nesse momento Moshe ele fica muito rico. Essa recompensa, né, que Deus dá a Moshe nesse momento é porque na saída do Egito, enquanto o povo judeu foi de porta em porta, né, e ali pegou bronze, prata, ouro, pedras preciosas, as roupas mais chiques, de última moda, e etc, 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 o povo saiu rico. Moshe não. Moshe saiu pobre. Por quê? Porque Moshe ele foi procurar o esquife de José. Moshe estava preocupado em cumprir a vontade de José, de levar os seus restos mortais para a terra prometida. E no nível mais profundo ainda, os nossos mestres falam que não foi só os restos mortais de José que Moshe levou para a terra prometida, mas também dos 12 príncipes, né, daqueles dias de José. Todos eles, né, os seus restos mortais foram levados para a terra prometida. Né? Então os nossos mestres falam sobre isso daí, ok? Então, dessa forma também foi construído, né, a arca, né? E ali foi colocado, numa arca foi colocado as primeiras duas tábuas quebradas e uma segunda arca feita, foi colocada as novas tábuas, né? E quando o povo saía para caminhar ou para a guerra, a arca das tábuas quebradas era que ia à frente do povo, à frente do exército, né? Para vocês verem que ela não perdeu o seu valor, ok? Então, por isso, Moshe traz essa questão sobre a questão de temer a Deus para essa nova geração. Vocês precisam, sem sombra de dúvidas, cumprir em temer a Deus em cada uma das suas ações, palavras e pensamentos. Então, essa questão de temer a Deus, os nossos mestres, eles trazem para nós que é muito fácil, né? Você, diante de pessoas que você vê, você agir de uma forma,
mas você, quando está no seu a sós, você agir de outra forma. Afinal de contas, ninguém está vendo. Então, essa comparação que os mestres trazem para nós mostra a realidade como que nós não aprendemos e precisamos aprender como que nós precisamos temer a Deus. As pessoas, diante delas, você se comporta de um jeito. Quando você está sozinho, você se comporta de outro jeito. Porque, afinal de contas, é o pensamento. Ninguém está me vendo. Mas quando você está, por exemplo, no seu trabalho ou em algum lugar que você sabe que existe ali câmeras de vigilância e que estão filmando você, você fica de que forma? Você fica vigilante para não cometer um deslize. Porque, afinal de contas, alguém está me observando. Alguém está me filmando, por isso que você encontra aquelas famosas plaquetinhas. Sorria, você está sendo filmado. Então, quando você vê a plaquinha ou você percebe uma câmera de vigilância, então você tem a sensação de que alguém está observando você. Então você procura agir da melhor forma possível. Temor a Deus, aqui os nossos mestres dizem, lembre-se da câmera de vigilância. Lembre-se que Deus, Ele está vendo absolutamente tudo o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, como devemos temer a Deus? Não nos esquecendo que 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, durante 30 dias no mês, durante 12 meses, o ano inteiro, Deus está nos observando. Se nós esquecermos isto, nós vamos cometer deslizes. E aí as coisas podem ficar sérias. Então, por isso, o alerta é: por que é tão difícil temer a Deus? Porque você não vê. E porque você não tem essa captação. Deus está olhando para mim. Deus está me vendo. Para eu ter temor a Deus e agir de forma diligente. Então, por isso, vamos, sem sombra de dúvidas, cumprir com os preceitos de Hashem, e assim nós estaremos sendo agraciados pelo favor divino. Ok? Baruch Hashem. A gente tenta, dar uma encurtada, mas é complicado encurtar a live, Mas vamos falar rapidamente aqui, para não deixar vocês cansados, sobre a questão de ser humilde e agradecer. Ser humilde e agradecer, ok? A Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, ela diz: marca uma data a tempo da gente se preparar. Eu vou, hein? Se o Eterno assim quiser, se o Eterno assim permitir. Amém. Baruch Hashem. Né? Baruch Hashem. Fica tranquilo. A gente marca a data e a gente avisa com antecedência, sem sombra de dúvidas. E se o Eterno permitir, será bem-vinda. Como qualquer dos amados serão bem-vindos, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem. Ok? Então, amados, ser humilde e agradecer. A nossa paraxá da semana, nós vimos aí, principalmente no capítulo 8, onde nós temos lá a passagem, que nos fala sobre os versos 7 a 10, onde Deus, Moshe fala, que Deus vos trouxe a uma boa terra, uma terra com fluxos de água, fontes e águas subterrâneas,
que flui em vales e montanhas, uma terra de trigo, cevada, vinho, vinhas, figos e romãs, uma terra de azeitonas que produzem azeite e mel, uma terra onde você comerá pão sem pobreza e nada lhe faltará nela, uma terra cujas pedras são ricas em ferro e de cujas montanhas você extrairá cobre. Você comerá e se saciará. Você então abençoará a Deus, seu Deus, pela terra boa que ele lhe deu. Então, nós queremos deixar aqui rapidamente uma palavra sobre ser humilde e agradecer, né, no sentido de que, assim como nós vimos aqui a passagem que nós acabamos de falar, né, de recitar, capítulo 8, versos 7 a 10 de Deuteronômio, então nós vemos aí realmente essa terra que mana leite e mel. É a terra mais preciosa de todo o planeta. Na atualidade, o nosso país, né, o Brasil, dentro do contexto hoje do mundo em si, parece que é uma terra prometida, à semelhança desta, uma terra que mana leite e mel, entre aspas, ok? E por isso as nações, elas estão dependendo, né, com exceção de Israel, mas há um grande comércio entre o Brasil e Israel também, mas as demais nações estão dependendo da produção de alimentos para não passarem fome. Então, o Brasil hoje é o país mais importante dentro da configuração das nações. Nós estamos falando das nações, mesmo que há um grande comércio entre Brasil e Israel, né? Mas a configuração para as nações. As nações dependem da produção do agronegócio, dos alimentos no Brasil. Se o Brasil cair em mãos erradas, e isso daqui virá o que já virou alguns países vizinhos nossos aqui, o mundo entrará em caos. Porque o que o outro partido e os integrantes do outro lado, o que eles gostam mesmo é de caos, escuridão, trevas. Gostam daquilo que é mal, é perverso. Entendeu? Então, se o nosso país cair em mãos erradas, né, não é só você que vai sofrer pela sua péssima escolha, mas o mundo vai sofrer pela péssima escolha também, porque vai refletir no mundo inteiro. Então, na atualidade, se nós temos ainda o que comer e o que beber, né, nós precisamos agradecer, porque independente de questão A, B ou C, é Deus que está nos dando. E essa precisa ser a nossa visão, sem sombra de dúvidas. Por isso, Deus está trazendo vocês para uma terra que mana leite e mel. Assim como também nós vimos aqui no capítulo 9, lá nos versos 4 a 6, sobre a questão de não ser desorgulhosos, né? Pensando que é pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, que você conquista isto ou aquilo, e que não vem das mãos de Deus. Então, esse reconhecimento é importante que nós tenhamos de uma forma bem verdadeira, reconhecendo que Deus é tudo, que tudo é Deus, e que tudo procede das mãos dele. Então, por isso, ser humilde e agradecer. Então, o Moshe estava ensinando aqui simplesmente isso. Todo sucesso, toda vitória, ela vem das mãos de Deus, ponto. É o que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, reconhecermos isto, ok? Então, dentro dessa questão, ser humilde e agradecer, então a Torá nos ordena, bendiga a Deus após ter comido e sentir-se satisfeito. Então a Torá, ela de fato traz, né, a questão de recitar uma bênção, se ele comeu pão até ficar saciado, como vimos a passagem lá,
E os nossos sábios instituíram que deve-se recitar o Birkat Hamazon, que é graças após a refeição, mesmo se comeu apenas um quesaite. O quesaite é a medida do tamanho de uma azeitona, aquela azeitona grande, ok? Aquela azeitona graúda, tá bom? Mesmo que comeu um quesaite, ou seja, o tamanho de uma azeitona graúda de pão, ele precisa fazer o Birkat Hamazon, graças após a refeição. O Birkat Hamazon, nós temos aí, ela consiste de 4 partes, né? O Birkat Hazan, que é a bênção àquele que alimenta todas as criaturas, e esta bênção ela foi instituída por Moshe, quando os judeus receberam o maná. Então, quando o maná, o milagre do maná, o pão caído do céu aconteceu, Moshe ensinou o Birkat Hazan, né? O segundo é o Birkat Haaretz, é a bênção sobre a terra. Esta bênção ela foi introduzida através de Yehoshua, Josué, quando ele e o povo então entraram na terra prometida e realmente mereceram, né, a posse da terra prometida. E assim como também ele trouxe esta bênção, né? Os nossos sábios dizem que o texto original da prece de Yehoshua era, abre aspas, tu nos deste um legado, um bem desejável e um grande país. E os sábios acrescentaram, tu deste aos nossos pais, né? Então, esta bênção, ela também foi introduzida por Yehoshua na posse da terra prometida. A terceira Birkat é Birkat Yerushalayim, a bênção da paz para Jerusalém e o Bet Hamikdash, o grande templo. O rei David e Salomão, seu filho, foram quem estabeleceram essa terceira bênção, que pede pela continuação da liderança da casa de David e pela paz em Jerusalém, e o Bet Hamikdash, né, o grande templo. O quarto é o Hatov de Ramaitiv, é a bênção àquele que é bom e faz o bem. Esta bênção foi adicionada pelos sábios, pelos nossos sábios, para celebrar o milagre que aconteceu na cidade de Betar, após a destruição do Bet Hamikdash, a destruição do segundo templo pelos romanos, né? Então, segundo os nossos sábios falam, qual foi, né, o pecado, que pecados precipitaram a destruição de Betar, a cidade fortificada lá em torno de Jerusalém, né? Segundo a Gemará Yerushalmi, Ta'anis, capítulo 4, verso 5, fala que a prostituição era muito difundida lá, nesses dias, pouco antes da destruição do templo e da cidade de Betar. Conforme outros, né, sábios, falam que o povo jogava bola, né? E segundo uma opinião, insinua que os habitantes eles jogavam bola no Shabat. Desse modo eles profanavam o Shabat, não honravam o Shabat. Então eles desperdiçavam o seu tempo com divertimentos fúteis, em vez de se ocuparem com o estudo da Torá. Então Mesher Rohma explica que o Birkat Hamazon foi estruturado para expressar nossos agradecimentos por distinguir nossa nação com sua providência individual, né? Então, de uma próxima oportunidade a gente entra aí com mais detalhes sobre isso daí, mas o nosso Sidur, segunda edição, compilado pelo nosso rabino Yaakov Geranstad. Então, na página 69, 70 e 71, nós temos aqui
as bênçãos alimentares que os Benei Noach precisam fazer num compromisso de amor e gratidão a Deus, né? Então, nós temos aí as bênçãos, né? Antes de ingerirmos alimentos, né? A bênção Hamotzi, que é a bênção antes de comer pão, né? Matzá, ou pizza, e um dos 5 cereais, o trigo, a cevada, o centeio, a aveia ou espelta, né? Então nós recitamos a bênção de Hamotzi, né? Então tem aí, né? Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra, é o Hamotzi. Temos a bênção Mesonote, alimentos cozidos ou assados elaborados com farinha dos 5 tipos de trigo, aliás, com 5 tipos de grãos, o trigo, a cevada, o centeio, aveia ou espelta, por exemplo, como mingau, macarrão, bolos e outros, né? Antes de ingeri-lo, é necessário fazer a bênção, né? A bênção Mesonot. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que cria vários tipos de alimentos, né? Depois tem a bênção do vinho, né? Ou do suco de uva, né? Que se faz antes de ingerir o vinho ou o suco de uva. As demais bebidas, você faz a bênção, né? A bênção de... Qual que é mesmo? Deixa eu ver aqui. Pulei. Mesonote, frutos da terra. Os demais alimentos. São os demais alimentos, o Sherakol, né? Então, os demais líquidos, você faz a bênção dos demais alimentos, que é o Sherakol. Nós vamos ver aqui embaixo. Com referência ao vinho e o suco de uva, então é uma bênção exclusiva e específica, obviamente, que é a bênção do Boreperi Hagafen, né? Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha, né? Os frutos de árvores, né? Aquelas frutos que nascem em árvore. Então, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore, né? Que é o Boreperi Haetz. Os demais frutos da terra, né? Que são aqueles frutos que dão em galhos, né? Por exemplo, que nem a banana, né? A banana, ela vem direto da terra, ok? E os demais frutos, né? Como morango, melão, melancia, etc. e tal, né? Então aí nós temos a bênção do Boreperi Hadamá. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra, né? E os demais alimentos, né? Chocolate, bala, pipoca, sorvete, cogumelo, queijo, ovo, peixe, carne, etc, né? Então, ou também os demais líquidos, né? Fora o vinho e o suco de uva. Então, aí é a bênção do Sherakol, Miriab Divarô, né? Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que tudo vem a existir por seu verbo, né? As bênçãos posteriores às alimentações, né? Então tem um diferencial. Quando você, a sua alimentação, você come um pedaço de pão do tamanho de uma azeitona graúda, então você vai precisar fazer a bênção que fala assim: bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que alimenta o mundo inteiro com sua bondade, com graça, com benevolência e com misericórdia. Ele dá alimento a toda a carne, pois sua benevolência dura para sempre. Por sua grande bondade que está sempre conosco, nunca nos falta. E que não nos falte alimento para todos sempre, por seu grande nome. Pois ele é um Deus bondoso que nutre e sustenta a todos. Faz bem a todos e providencia alimento para todas as suas criaturas, as quais criou. Como está dito, tu abres a mão e satisfazes toda coisa viva com favor.
Bendito és tu, Hashem, que provê alimento a todos, né? Então aqui é a bênção do Hazan et Hakol, né? Que alimentação são os alimentos diversos que você tem na mesa, mas você comeu um pedaço de pão no mínimo, né? Do tamanho de uma azeitona graúda, aquelas azeitona grande. Então você faz esta bênção. E se você faz a alimentação, não tem pão, não comeu pão, não tem pão na mesa ali para compartilhar com a alimentação, então a bênção ela é simples, né? Bendito seja o Deus do universo, que comemos do que a ele pertence, né? Que é Baruch El Olam She'achalnu Mishelo, né? Então essa bênção simples aqui no final. Então, amados, agradecer, ser humilde e agradecer. Esta é a realidade sobre a questão. Tudo provém das mãos de Deus, ok? Para finalizar, então, o nosso mestre Moshe, ele nos fala sobre a questão de assumir a culpa, por causa da questão do bezerro de ouro, como foi comentado lá, no sentido que ele tomou posse agarrou as tábuas e as quebrou, né? Então, o exemplo de Moshe é uma lição para todos nós, porque todos somos líderes, todos somos responsáveis uns pelos outros, tanto no círculo da família, quanto no círculo dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, bem como também em toda e qualquer relação com pessoas, ou toda a humanidade, você é responsável por ela. Devemos estar preparados e dispostos a deixar de lado tudo o que for necessário, nossos recursos, nossa reputação e até a nossa própria vida, para garantir a sobrevivência judeus, do povo judeu, Benei Noach, o povo Benei Noach, e o progresso da nossa missão divina, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que é transformar este mundo numa verdadeira moradia para Deus. Por isso, com humildade, reconhecendo os nossos erros, a nossa culpa, corrigindo o nosso caminhar, porque afinal de contas somos responsáveis uns pelos outros. Ok? Grato pela vossa presença, lamento de não poderem tomar um café literalmente comigo, com a Edna, mas Deus não deixará que haja uma oportunidade para assim acontecer. Shalom, shalom, amados. Até amanhã, pela graça e a misericórdia de Hashem.